Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para dar continuidade em nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal, que é transmitido aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Bem, nós continuamos a estudar o Livro dos Espíritos em sua segunda parte, e dessa vez ainda estamos estudando o capítulo 6 dessa segunda parte, capítulo que fala sobre as nossas vidas no plano espiritual. Traz o contexto da nossa existência, estando vivendo no mundo extracorpóreo. Nós estudamos nas últimas 2 semanas o tópico Escolha das Provas. Este tópico vai das questões 258 até a questão 273. No estudo anterior, nós fomos até a questão de número 266. E agora, nós vamos terminar esse tópico, começando da questão 267, terminando na questão 273. Muito bem, antes de começarmos o nosso estudo, eu convido mais uma vez os queridos amigos, como é de costume, a nossa prece inicial. Então vamos todos nós, nesse momento, controlar nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos enviar ao Divino Amigo Jesus o nosso convite sincero para que Ele esteja conosco em nosso estudo, para que a presença do Divino Amigo possa melhorar as nossas condições morais, intelectuais e físicas, e que assim sintamo-nos preparados para receber o conteúdo do Livro dos Espíritos e para que possamos assim tomar esse conteúdo como bases fortes para para as nossas futuras ações, para tudo aquilo que projetarmos para a nossa existência e para que possamos ter facilidade em entender a lei divina e em praticá-la sempre que estivermos em contato com as diversas circunstâncias da vida e com as pessoas que nos acompanham aqui na romagem terrena. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas essas oportunidades. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós continuamos a desenvolver o estudo aqui em O Livro dos Espíritos, esse estudo que traz um pouquinho desse conhecimento para a gente sobre o que acontece no plano espiritual, sobre a nossa vida no plano espiritual. Para falarmos um pouquinho mais desse tópico que nós estamos estudando, vale lembrar que nós estudamos a participação do espírito naquilo que a gente chama de planejamento reencarnatório. A gente começou a perceber que o espírito move algumas forças em si, seu livre-arbítrio, por exemplo, para que ele possa participar das escolhas daquilo que ele vai viver enquanto encarnado, né? Quando voltar ao mundo corpóreo. Agora, a gente percebe com o andar do nosso estudo que nós pudemos observar que esse planejamento reencarnatório foi estudado mais especificamente naquilo que diz respeito às provas que o espírito vai passar. Nós pudemos ver diversas vezes Kardec falando aqui sobre as provas, as circunstâncias das escolhas dessas provas, o que move o espírito a escolher as provas em que ele vai passar. Então a gente foi estudando todas essas circunstâncias, em certos momentos até nos surpreendendo, vendo que o espírito pode escolher provas um pouco mais difíceis e pode preferir essas provas que vão trazer certos incômodos para ele, justamente pensando na benesse que ele vai ter da escolha dessas provas se ele for bem sucedido, né? Que é o progresso mais rápido e, portanto, assim, se livrando mais rapidamente também dessas circunstâncias em que ele precisa ser provado. Bom, vimos então que o espírito se baseia em suas experiências, em sua vontade de progredir,
se baseia também no ponto de vista diferenciado que o espírito tem, estando desencarnado, para esse tipo de escolha, e assim ele acaba usando melhor o seu livre-arbítrio. Aí reencarna, e então aí ele passa a viver essas provas, e justamente essa vivência, estando encarnado, é uma vivência que também está ali sujeita às escolhas de seu livre-arbítrio. Bom, sendo assim, agora a gente vai continuar essa análise que Kardec está apresentando nesse tópico da segunda parte do Livro dos Espíritos, agora olhando um pouquinho mais as circunstâncias da vida terrena que estão relacionadas a essas escolhas de prova. Então, nós que passamos por todo esse conteúdo até agora, estamos diante dessa terceira parte, né, que a gente está fazendo do estudo, que é de um tópico só, repito, né? Começou na questão 258 e nós dividimos em três partes. Separamos a questão 266 ali para o estudo anterior e agora, como uma questão só, né, um estudo sobre uma questão só. Portanto, fomos de 258 até 265. Depois, um estudo só para 266. Tem um comentário muito bom de Allan Kardec nessa questão. E agora, da 267 até a 273, que fecha o, o tópico, a gente vai estar justamente analisando com Kardec, observando com Kardec as circunstâncias da vida terrena relacionadas à escolha do que o espírito fez para as suas provas, para a sua existência terrena. Então a gente vai ver que teremos aqui muitas vezes essa citação, né, essa relação das coisas da matéria, das coisas da vida terrena, com a escolha feita pelo livre-arbítrio do espírito para que ele pudesse desenvolver aqui na Terra a missão, enfim, que ele escolheu, né, para o seu progresso. Bom, então, para a gente pensar só um pouquinho e bem rapidamente essa estrutura de 267 até 273, quais são as temáticas mais fortes, né, que a gente vê nessas questões. Então, na questão de número 267, a gente tem uma questão relativa às provas, apontando já para a situação da reencarnação, começando a analisar a reencarnação posta diante dessa escolha de provas que foi feita, né? Então, isso é a questão número 267. Ela está introduzindo para a gente o tema. Nas questões que vão de 268 até 270, nós temos uma abordagem da questão da experiência, da vivência mesmo das provas. E nas questões que vão de 271 a 273, aí a gente já começa a ver a relação das provas com os diferentes graus de progresso dos espíritos. Então a gente vai tendo uma ideia crescente aqui, né? Uma apresentação da, das provas já na vida terrena, a experiência dessas provas e depois o entendimento dessas provas com o grau de progresso que o espírito já alcançou. Então vamos lá, vamos para as nossas questões, vamos começar a desenvolver aqui as perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos superiores. Questão 267, dando continuidade, né, às últimas afirmações aqui da questão 266. Uma delas que eu destaco aqui: a existência corporal é uma fase. As diversas reencarnações são nada mais do que fases, períodos, né, dias da vida do espírito. Então, agora, vamos começar a ver as escolhas diante desses períodos. Na primeira questão, aqui na questão de número 267, Kardec está perguntando se o espírito pode escolher suas provas ainda enquanto encarnado. Olha que interessante essa pergunta, né? A gente fala tanto em planejamento reencarnatório, tivemos por princípio, em estudos anteriores, que o planejamento para uma reencarnação existe, mas o fatalismo não. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu escolho, antes de reencarnar, o gênero das minhas provas, eu escolho
o gênero da minha vida, mas não escolho cada uma das circunstâncias que eu vou viver. Eu não escolho, por exemplo, se eu vou ter ou não a próxima palavra que eu estou aqui dirigindo aos queridos amigos no estudo de hoje. Essas circunstâncias, do nosso dia a dia, eu vou escolhendo. Eu vou escolhendo se eu vou tomar o meu café da manhã um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, a cada dia quando eu levanto. Então, a vida precisa estar aberta ao nosso livre-arbítrio. E a gente escolhe algumas circunstâncias apenas. Então, Kardec quer agora levar essa pergunta, esse pensamento, né, esse princípio ao limite. Bom, quanto que o meu livre-arbítrio está preservado durante a vida do espírito encarnado? Será que ele é tão poderoso que eu posso, ainda encarnado, estando encarnado, escolher algumas de minhas provas? Então, vamos notar que essa questão ela não está voltada às provas para uma vida futura. Não é isso que a questão está dizendo. Porque se o espírito está encarnado e ele está. Perdão, voltamos à linha de raciocínio para a gente não se perder, né? Se o espírito está desencarnado, escolhendo provas para quando ele estiver encarnado, então ele está escolhendo provas para uma vida futura, para uma existência futura no plano corpóreo. Essa pergunta 267 não se refere a isso. Ela está colocando a seguinte questão: o espírito está encarnado, escolhendo provas para a vida de encarnado. Encarnado e escolhendo provas, isso é possível? Então vejamos que aqui a gente tem um aprofundamento da ideia de que o livre-arbítrio permanece se a resposta for positiva, né? O livre-arbítrio está sempre preservado. E que a vida é muito dinâmica, então, se realmente for dessa forma. Que a escolha que o espírito faz, sim, ele faz uma escolha no plano espiritual, mas que o dinamismo, as possibilidades estão em abertas nesse nível, dele continuar escolhendo enquanto encarnado. Será que é assim? Vamos ver, né? Resposta dos espíritos. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Olha aqui, ó. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha. Possível é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então vamos entender essa resposta aqui, parte por parte, porque ela é de extrema importância para a gente, né? Para a gente dar continuidade aqui no estudo, nas questões que vêm na sequência. Bom, a gente já consegue ver aqui nesse destaque que a resposta para a questão de Kardec é sim. O espírito pode escolher enquanto encarnado? Pode. É possível que ele faça a escolha de suas provas mesmo na vida material. Então a resposta é sim. Mas essa resposta depende de dois fatores para que isso aconteça, para que ele possa mesmo fazer essa escolha enquanto encarnado. Que fatores são esses? O desejo que ele alimenta e a intenção que o anime. E notemos que desejo e intenção não são a mesma coisa, né? Desejo e intenção são duas coisas completamente diferentes no âmbito da vivência do espírito, da vivência espiritual. Vamos colocar num exemplo prático a diferença entre desejo e intenção? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Eu tenho o desejo de fazer dieta. Eu quero fazer dieta. Então, isso é o meu desejo. Eu tenho o desejo de começar uma dieta. Agora, a intenção pode ser uma intenção diferente. Ela pode se dirigir para coisas diferentes, é isso que eu quero dizer. O desejo está dirigido para esse hábito da dieta.
mas a intenção que o acompanha pode ser diferente. Eu posso fazer a dieta porque eu tenho a intenção de ter um corpo mais saudável, esse é um tipo de intenção. Mas eu posso, por outro lado, desejar a dieta porque eu tenho a intenção de ter um corpo mais bonito. Eu estou preocupado com a estética, com a aparência e não tanto com a saúde. E vejam que a união dessas duas coisas, diante do uso do livre-arbítrio, é uma união que precisa ser analisada por nós o tempo todo, porque, vejamos, se eu tenho o desejo de fazer dieta para melhorar a minha saúde em primeiro lugar, eu vou até uma nutricionista, um nutricionista, vou pedir uma orientação alimentar, já tenho em mim o meu objetivo, que é melhorar a saúde, vou fazer acompanhamento com o médico e vou, então, desenvolver um planejamento para que eu faça uma dieta saudável. Agora, a pessoa que põe em seu objetivo fazer dieta por causa da aparência do corpo, ela pode exagerar, ela pode se equivocar no plano alimentar que ela faz para si mesma, às vezes sem o acompanhamento de um profissional, de um nutricionista, né? De um nutrólogo, às vezes, para que ela possa conseguir ali o resultado que ela quer, porque ela está preocupada apenas com a aparência de seu corpo. Ela está preocupada apenas com a estética. Então, olha só, o que vai acontecer como consequência de cada uma dessas intenções? A primeira intenção pode ser muito bem sucedida, porque ela está amparada por um desejo, ou melhor, porque o desejo está amparado por uma intenção que é uma intenção consciente de aquisição de saúde, que é uma intenção um pouco mais nobre do que a intenção que se preocupa apenas com a aparência. Então, a primeira pode ser bem sucedida e a pessoa ter de fato um corpo um pouco mais saudável. A segunda pode resultar em aspectos um tanto quanto ruins, né? A pessoa pode dizer assim: olha, eu emagreci uma maravilha, usei remédios, né? Usei artifícios, fiz alguns tipos de planejamento que são extremos, né? A pessoa que fica muito tempo sem se alimentar, depois se alimenta equivocadamente, ela fala assim: olha, eu emagreci rapidamente, perdi muito peso. Mas se a gente vai olhar para aquele quadro, a pessoa realmente perdeu peso muito rapidamente, só que ela perdeu também saúde. Ela emagreceu, mas esse emagrecimento muito rápido, isso tudo vai apresentar problemas para a pessoa, né? Então, a gente tem esses dois fatores como fatores que influenciam muito na questão das escolhas de planejamento que a gente faz para a nossa vida, estando ainda encarnados. Olha que interessante. Para aproveitar esse mesmo exemplo, pode ser que antes da pessoa precisar dessa dieta, ela tenha feito a escolha de se alimentar equivocadamente e de chegar num sobrepeso, de chegar numa obesidade, ou talvez em situações até mais graves, né? Então, olha só, como que as escolhas do nosso dia a dia vão colocando para a gente certos tipos de provas que a gente tem ainda enquanto encarnados. Bom, vamos continuar aqui na nossa resposta, porque a gente tem esses dois fatores, sim, que são o desejo e a intenção, que pode aqui influir, né, influenciar na escolha da prova que a gente venha a viver estando encarnado. Mas a gente tem também um terceiro fator aqui que é interessante da gente levar em consideração, que é a nossa liberdade enquanto espíritos desencarnados, né? Estando desencarnados, a gente vê as coisas de forma diferente, como a gente já estudou anteriormente. Então, é, estando fora do ambiente corpóreo, a consciência que a gente tem sobre as coisas é uma consciência mais profunda, é uma consciência melhorada, até por questão das percepções, como a gente já abordou também, que melhoram para o espírito que está livre da influência do corpo físico. Então, a gente tem aqui nessa resposta, três elementos que são essenciais para a gente pensar essa escolha de provas ainda encarnados, que é a questão do desejo, a questão da intenção
E por que não a gente pensar, junto com Kardec, aqui a questão da liberdade que o espírito tem o tempo todo, estando ele no corpo ou não. Eu posso ter o desejo da dieta, com intenção nobre de conquistar um pouco mais de saúde, e ainda assim escolher no meu dia a dia não fazê-la, mesmo tendo o desejo, mesmo tendo a consciência precisar ter uma saúde melhor. E aí, quando eu estou livre do ambiente corpóreo, sem as influências do corpo, sem o apetite que me chama o tempo todo a me alimentar, às vezes com coisas que não devo, aí então eu escolho de forma diferente. Tenho a intuição, né, enquanto aqui no plano corpóreo, de, poxa vida, eu precisava melhorar, eu preciso melhorar a minha alimentação. Mas não tenho força de vontade, né, o desejo suficiente, a intenção suficiente para tomar essa escolha. Até o momento em que terei, porque o espírito em liberdade vai fortalecendo também a sua vontade, né? Então, olha só, segue a resposta então dizendo que o espírito por si só é quem faz a escolha. Ele tem as influências do corpo? Tem. Tem as influências materiais? Tem. Das percepções? Sim, mas é ele por si só que faz a escolha, né? Então, por isso que é possível fazer a escolha mesmo na vida material. Agora, olha que interessante que é o final dessa resposta, porque os espíritos superiores dizem, é, é justamente por tudo isso que a gente está explicando que mesmo durante a vida material existem momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. O que é que eles estão dizendo aqui para a gente nesse final de resposta? Eles estão dizendo que, enquanto estamos encarnados, nós temos momentos em que nós nos libertamos da matéria e que, assim, a gente pode escolher melhor. Que momentos são esses? Principalmente os momentos em que a gente dorme. Porque a gente não está liberto do corpo só no intervalo entre duas encarnações. Nós nos libertamos, pelo menos parcialmente, do corpo, também nos momentos do sono. É uma liberdade parcial? É uma liberdade parcial, né? Porque a gente dorme, o espírito vai ao plano espiritual, nós vamos ao plano espiritual enquanto o corpo descansa, e lá temos relações. Ainda estamos ligados ao corpo? Ainda. Mas mesmo assim são momentos de liberdade do espírito em que ele pode analisar tudo aquilo que está acontecendo no seu âmbito material. Por isso é importante as preces antes do sono, pedindo orientação ao nosso anjo da guarda, para aqueles que assim o desejam, a prece pedindo para trabalhar e estudar no plano espiritual, estando em companhia de bons espíritos que possam nos auxiliar nas boas decisões para a nossa existência, né? Porque assim a gente passa a ter escolhas melhores para a nossa vida de encarnados. E a gente vai modificando a nossa vida mesmo estando na matéria. Então a gente pode ter um grau de progresso muito maior do que até aquele mesmo que foi planejado no plano espiritual, se a gente tiver consciência disso que o livro dos Espíritos está nos dizendo. Então a gente tem que fortalecer a nossa vontade, né, o nosso desejo em progredir. A gente tem que analisar as intenções que a gente tem durante a vida terrena, lembrar que somos livres para colocar todas essas potencialidades do espírito em favor do nosso progresso, em favor do próximo, e aí então a gente tem mais um recurso ainda: pedir aos nossos mentores para que durante o sono a gente faça boas escolhas, a gente possa de fato progredir. Que ensinamento interessante esse, né, do Livro dos Espíritos para a gente, falando sobre as provas terrenas, como nós vivemos as nossas provas aqui no planeta Terra. Mas essa questão 267 ainda tem a letra A. Kardec continua, né? Vamos acompanhá-lo. Ele está perguntando assim, ó, será que não é, será não, né? De certo não é como expiação ou prova que muita gente deseja as grandezas da riqueza. E depois ele pergunta, será? Então nessa 267A, Kardec está afirmando, né? Olha, muitos espíritos quando vão reencarnar e desejam as grandezas da riqueza,
certamente eles não estão desejando como prova e como expiação, não é assim? A resposta é, isso sem dúvida, né? A matéria deseja essa grandeza que é a riqueza, né? Grandeza e riqueza, a matéria deseja isso para gozá-la. Olha o objetivo, olha a intenção aqui. Para que eu quero a riqueza? Eu quero para passar por uma prova, pela prova da riqueza, para ser bem-sucedido nessa prova e testar, por exemplo, a minha honestidade, a minha caridade. É para isso que eu quero a riqueza? Não, não, eu quero a riqueza para gozá-la. Eu quero a riqueza para aproveitar tudo que o mundo material pode me dar. A matéria deseja, no sentido não de uma prova, mas no sentido de um prazer. É assim mesmo. E o espírito deseja para conhecer-lhe as vicissitudes. Essa resposta é um primor de resposta aqui no Livro dos Espíritos. Porque o que é que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo. Perdão, eu vou voltar à resposta aqui, porque ela como eu disse, é um primor, tanto a pergunta quanto a resposta, para a gente entender tudo o que envolve a nossa vida terrena. Vejam só, Kardec foi lá na questão do desejo, não é isso? Nessa 267A, não é isso que ele fez? Ele foi lá na questão do desejo e da intenção, que estavam postos anteriormente. Olha, tem espírito que não deseja para passar por uma prova. Ele deseja com a intenção de viver o gozo da matéria, não é isso? E os espíritos respondem sim. E lembrando a cada um de nós que nós somos, enquanto encarnados, seres mistos. Totti, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que a gente é um espírito em um corpo material. Olha só, a matéria deseja, o corpo deseja o prazer. O nosso corpo é quem deseja isso. É quem deseja o prazer da riqueza. É quem deseja desfrutar de todas as coisas materiais, de uma alimentação exagerada, de uma vida voltada apenas a gozos, a prazeres, né? De todas as ordens. Isso quem deseja é o corpo. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la. Mas o espírito é diferente. O espírito deseja essa, entre aspas, grandeza não para gozá-la, mas para conhecer as dificuldades que existem por detrás de uma vida que é vivida na riqueza. E a gente já tem esse princípio, né, meus amigos, posto principalmente na questão 266, mas também nas anteriores. Como é que o espírito pode passar por algo que ele não deseje, por uma prova, por algo que é um incômodo? É porque ele, enquanto espírito liberto, vê o progresso que aquilo vai causar para ele. E aqui nessa 267 há uma forte dicotomia, né? Ou oposição entre corpo e espírito, fundamentada no desejo que cada um dos dois tem. O desejo do corpo é gozar as coisas da matéria, o desejo do espírito é progredir nas coisas espirituais. E para isso ele usa a matéria. Aqui a grande diferença da doutrina espírita. Se nós tivermos isso muito bem fundamentado em nossa mente, enquanto espíritas, nós daremos um grande passo nessa encarnação enquanto espíritas. Um grande passo. É a utilidade das coisas materiais para nós. Estejamos muito bem compenetrados disso. Nós estamos vivendo na matéria para que ela seja caminho, para que ela seja instrumento de elevação espiritual, não para outra finalidade qualquer. Se estivermos compenetrados disso, nós cresceremos e vamos progredir muito nessa existência. Para que serve a riqueza? Para que eu progrida espiritualmente, enfrentando as dificuldades que ela me traz. Né? De ser menos hipócrita, de ser menos desonesto, de ter menos egoísmo, de ter menos necessidade de querer cada vez mais cobiça, né? Vaidade, ostentação, cada vez menos dessas coisas, mesmo vivendo a riqueza, de eu ser humilde, de eu ser caridoso. Então a riqueza se transforma assim para mim em um instrumento de elevação espiritual. A dor, a doença,
as dificuldades financeiras, tudo aquilo que a gente vive, os relacionamentos com o próximo, comigo mesmo, com a lei de Deus, tudo que envolve a vida terrena, meus amigos, tudo que envolve a vida terrena, em especial as coisas materiais, deve se transformar em instrumento de educação e progresso para o espírito. Se estivermos compenetrados disso, a gente inverte a ordem de prioridade da nossa vida, passando a ser pessoas mais centradas naquilo que o espírito pode conquistar. E vejam, né, que essa mudança de âmbito, de patamar, de leitura da vida, sabendo o que o espírito deseja, o que a matéria deseja, tem consequências em todas as escolhas da nossa existência. Por isso muda a escolha de todas as provas que nós vivemos aqui. Não é? Então veja só, é colocar a consciência da vida espiritual acima das sensações corpóreas. Coisa que a gente já estudou também no livro um pouquinho anteriormente, né? Privilegiar as sensações do espírito e deixar as sensações corpóreas para as coisas da matéria. Gostaram? Espero que sim. Né? Pergunta maravilhosa do Livro dos Espíritos, conceitos excepcionais para a gente conduzir a nossa existência terrena. Vamos em frente agora. Questão 268, aqui a gente vai mudar um pouquinho o registro, né? Vamos aprofundar as ideias que foram colocadas aqui na 267, mas aqui da 268 até a 270, a gente vai agora aprofundar na questão da experiência, das vivências, das provas, como a gente disse agora há pouco, né, na nossa abertura, e depois a gente vai ver a relação das provas da 271 em diante, com os diferentes graus de progresso do espírito. Então vamos lá, vamos perceber isso na questão 268 agora. A experiência, né? Até que chegue à pureza perfeita, o espírito tem que passar constantemente por provas, o tempo todo, né? Duas coisas importantes nessa pergunta. A ideia de constância nas provas. As provas são constantes, são apresentadas para a gente o tempo todo, até a gente chegar na pureza perfeita. Então, constância nessa questão de passar por provas e não por expiações. A gente já trabalhou um pouquinho aqui a diferença entre as duas, né? As expiações são as consequências de escolhas equivocadas. As provas são testes escolhidos pelo Espírito, né? E a segunda coisa aqui é a análise de uma pureza perfeita. Portanto, até chegar à perfeição, o Espírito está constantemente sendo provado. Esses os dois elementos da questão. Notemos que é uma pureza perfeita, que Kardec quer explorar, né? Como objetivo. Até lá, constantemente ele passa por provas? Sim, constantemente. Mas provas que não são como a gente entende. Então a gente tem aqui já duas concepções diferentes sobre as provas. E que duas concepções são essas? A primeira é a nossa concepção. Nós, olha aqui como está a resposta, né? Só considerais, vocês que estão encarnados em um planeta de provas e expiações, só consideram provas como tribulações materiais, como dificuldades na matéria, que eram coisas às quais eu me referi agora há pouco, né? Uma dificuldade financeira, uma doença, o meu corpo que não responde aquilo que eu quero, o meu cérebro que não trabalha como eu queria, e assim por diante. Dificuldades de relacionamento com as outras pessoas que estão junto comigo, compartilhando o caminho. Bom, enfim, nós só consideramos como provas tribulações materiais. Olha aqui, quando o espírito se eleva, quando ele progride um pouco mais, quando ele está em um certo grau que não precisa ser nem o de pureza perfeita, olha aqui, ó, mesmo que ele não seja ainda perfeito, ele já não tem que sofrer provas desse tipo de provas materiais, ok? A gente já passou por essa ideia, né? Em planetas mais adiantados, o espírito tem uma vida completamente diferente, mais fluídica,
sem dor, né? Que a gente já explorou aqui também em estudos anteriores. Que é interessante da gente relembrar. Então, lá ele não tem mais que sofrer essas provas materiais. No entanto, ele está sujeito a deveres que não são nada penosos. E ainda assim são deveres. Ou, se a gente quiser usar outra palavra, são provas que esses espíritos passam. Eles têm suas obrigações, seus deveres. Eles ainda têm progresso a conquistar. Portanto, passam por provas que não são penosas. Por quê? Porque a satisfação que eles têm de cumpri-las auxilia o seu aperfeiçoamento. Mesmo que isso consista apenas em auxiliar outros a se aperfeiçoarem. Então, olha só o que a gente tem nessa resposta, né? Mesmo o espírito em graus mais avançados, ele continua o seu progresso. Então, eles têm, ao invés das provas consideradas por nós, provas penosas, materiais, a gente raramente considera as provas do espírito, né? Que é colocar a vontade, o desejo aliado a uma boa intenção para que a gente tenha bons resultados espirituais. Isso é uma prova para o espírito. É inverter, né? Melhor dizendo, desculpe, a inversão do ponto de vista da sua vida. Eu sou um espírito encarnado. Preciso viver coisas espirituais estando aqui na Terra. Essa inversão é uma prova para o espírito. Vencer os desejos, as sensações, as necessidades apenas corpóreas. Isso também é uma prova. Isso para ele é penoso. Para espíritos que progrediram mais, não tem essa sensação de ser uma prova penosa. Os deveres deixam de ser penosos com o aumento do grau de conhecimento, com a lucidez, com o aumento do amor. Assim é Paulo de Tarso. A obra Paulo e Estevão. Ele tem deveres para com o evangelho. E para cumprir esses deveres, ele não importa para ele se ele vai ser apedrejado, se ele vai ter que caminhar longas distâncias, se o seu corpo físico está doente. Nada disso para ele importa. O objetivo principal dele, o dever principal dele é a propagação do evangelho. Então essa é a tarefa dele. E lá no finalzinho da sua existência, ele estava preso e foi liberto. E para nossa surpresa, ele continuava a visitar o cárcere todos os dias de manhã. O que ele ia fazer no cárcere? Levar o evangelho àqueles que estavam presos. Vejam só como que o dever passa a ser para ele o ponto principal da sua existência. E Paulo vivia muito bem essa sua vida, sem tristeza, sem amargor, sem rancor, sem mágoa, sem sentimentos de culpa. Ele sobrepôs o espírito à matéria, ainda encarnado, e tinha, assim, uma vida muito diferente da nossa, mesmo em extrema simplicidade material, mesmo com o corpo físico já alquebrado pelos anos e pelas circunstâncias que a vida lhe impôs, mas a mente e o coração com o Cristo, a mente e o coração postos no dever, no cumprimento do dever. E aí então o nível de satisfação consigo mesmo, com aquilo que se produz, tudo isso muda, né? Vale para os nossos deveres cotidianos. Eu não estou querendo dizer que a gente precisa ser Paulo de Tarso e largar a vida material para divulgar o evangelho. Nada disso. A nossa missão hoje é diferente. A nossa missão é divulgar o evangelho enquanto vivemos a nossa vida material, enquanto vivemos a nossa família, enquanto vivemos a nossa profissão, enquanto vivemos as nossas questões físicas, corpóreas, enquanto enfrentamos as nossas más inclinações, enquanto fortalecemos as nossas virtudes. É essa a grande diferença, né, entre nós e Paulo de Tarso. Então, é isso que dá força a esses missionários, irmanduce, subindo morros, já com idade avançada. Para quê? Para levar o evangelho, para levar auxílio a pessoas necessitadas. Francisco de Assis enfrentando intempéries para reconstruir a igreja do Cristo. Essas pessoas são fortalecidas enfrentam, né, suas provas de forma alegre, porque compreenderam isso que espíritos em grau mais evoluído compreendem. E vejam que eu estou citando exemplos de espíritos que estavam conosco aqui na Terra. Então, esse grau de elevação, de progresso, não está tão longe assim da gente.
não está tão longe das nossas possibilidades, né? É isso que o livro dos Espíritos está nos ensinando. É preciso viver essa experiência de fazer essa inversão no nosso dia a dia. Por isso, na questão 268, a gente começa a analisar justamente isso, essa questão da experiência, né, da prova vivida. Vamos lá, questão 269. E o espírito pode se enganar em relação à eficiência das suas provas? Escolheu uma prova, né? Mesmo estando desencarnado, com a visão mais ampla, ele pode cometer um engano? Pode escolher uma prova que esteja acima de suas forças ou alguma de que nada aproveite. Pode, ele pode cometer um engano, né? E aqui a gente tem dois exemplos. Ou ele pode escolher algo que está acima de suas forças, dizendo assim, por exemplo, eu tive problemas com a sexualidade, com a minha sexualidade na existência anterior. Estou aqui, né, no plano espiritual, avaliei que eu tive problemas com a minha sexualidade. Bom, eu quero agora reencarnar em um gênero de vida no qual eu esteja envolvido em relações com a matéria que me tragam o tempo todo essas possibilidades de eu estar me envolvendo com a luxúria, de eu estar me envolvendo com práticas sexuais que sejam práticas sexuais que me levem a uma vida de devassidão. Eu quero essa prova. Aí ele reencarna, é permitido, né? Ele reencarna, tem aprovação, mas falha, estava acima das suas forças. Ele não conseguiu se conter e recai outra vez nos mesmos problemas de vidas anteriores. Alguns poderiam perguntar assim, mas Totti, por que que Deus, sabendo que ele ia falhar, permitiu que ele vivesse isso? Porque Deus sabe muito mais, né, do que a questão que apenas ele vai falhar. Deus sabe que essa prova, por exemplo, pode ser para ele um momento em que ele justamente se fortalece contra essa situação. Então permite. Deixa ele viver mais um pouco isso. Até que chega um momento em que isso esteja muito bem fundamentado para ele, que não é uma coisa boa. Que a experiência prove para ele que realmente ele precisa mudar isso. Então ele tem a experiência, volta mais uma vez ao plano espiritual e diz assim: eu exagerei. Exagerei nas duas coisas, né? No grau de envolvimento com isso que eu escolhi para essa vida, exagerei outra vez na vivência dessas questões materiais. Agora eu vou escolher de forma diferente. Pronto. Assim vai se realizando o progresso do espírito. Bom, então, esse é um exemplo. O outro exemplo é: ele pode escolher uma prova que ele não aproveite. Vou escolher a riqueza, tendo a intenção, sim, de viver a riqueza, viver as vicissitudes da riqueza e com isso ter experiência. Ele escolhe na riqueza, na grandeza, volta na vida nessas circunstâncias, mas no fim vive tudo aquilo e não aproveita. Porque ele se concentra muito mais na vida espiritual, na vida, perdão, material, na vivência dos gozos, na vivência, né, das sensações corpóreas, do que no aprendizado espiritual. Então, não aproveita, né? Então volta ao mundo dos espíritos, percebe que não, não evoluiu, não progrediu, pede outra existência. Pronto, né? Vai ter outra existência e vai viver de novo a experiência para melhorar. 270. Como que a gente pode entender as vocações de certas pessoas, a vontade que os espíritos têm de seguir um certo tipo de carreira? Como a gente entende vocações e vontade, né? Por um certo tipo de carreira profissional. E a resposta dos espíritos aqui é muito interessante, porque eles dizem assim para Kardec: olha, parece que é, vocês mesmos já podem responder essa pergunta, estando de posse de tudo aquilo que nós ensinamos. Né? Olha lá, vocações e vontade por uma certa tendência, né? Inclinação a uma certa carreira em detrimento de outra, é consequência de tudo o que acabou de ser dito sobre a escolha das provas e o progresso efetuado em existências anteriores. Tudo gira em torno disso. Eu escolho as provas diante dos objetivos, é claro, de progresso que eu quero, mas também tendo como base os progressos que eu já realizei. Aquilo que eu já tenho como patrimônio da experiência de ter vivido
as vidas que eu vivi, de ter sentido as sensações que eu vivi em vidas anteriores. Então, é fundamentado nessas coisas que se escolhe a vida na Terra. E daí se apresentam em nós aqui as vocações e a vontade de seguir certos caminhos, que podem se apresentar como possíveis ou não, né? Porque a gente tem tudo isso em nós, mas tem também um planejamento que é o planejamento divino para a nossa existência. Deus permite certas coisas que são benéficas para nós e não permite outras coisas que seriam prejudiciais. Então, essa clareza é necessária para a gente, né, meus amigos? A clareza de que a gente pode desejar, a gente pode querer, a gente pode programar, mas que acima de tudo isso tem a visão de Deus a respeito da nossa vida. A gente pode escolher? Pode. A gente tem base para escolher? Tem. Deus permite escolhas? Permite. Mas tudo isso tem um certo limite, né? A gente vai viver dentro dos limites estabelecidos por Deus para a nossa vida. E que são limites, assim como a gente pôde perceber agora, que são limites bem amplos. A gente não pode reclamar por falta de liberdade em nossas escolhas. A gente acabou de passar por isso aqui, né? A gente faz uso de todas as experiências, de todo o nosso conhecimento. Deus permite que a gente deseje, inclusive, coisas que Ele sabe que não vão causar progresso instantaneamente. E pensemos por um instante, né? A gente tem o tempo de uma vida material, a gente considera aqui muitas vezes. Deus tem todo o tempo, porque Deus é eterno. Para Deus, o tempo lhe pertence. O tempo pertence a Deus. Ele tem todo o tempo, ele que criou a estrutura espaço-tempo para a nossa vida, né? E nós, como espíritos imortais, a gente precisa começar a considerar que a gente tem muito mais tempo do que a gente pensa. A gente tem toda a imortalidade pela frente. Mas que quanto mais a gente acelerar o nosso progresso, menos a gente vai ter sensações ruins diante das provas. A gente vai começar a substituir o conceito de prova pelo conceito de dever. A gente vai começar a perceber que o cumprimento do dever nos leva à felicidade, nos leva a bem-estar. Isso muda a nossa vida. Então, dessas passagens aqui do Livro dos Espíritos, eu gostaria de terminar com essa ideia, para a gente entrar agora na questão 271, irmos para as questões finais aqui, e começarmos essa análise, então, ou esse estudo, junto com Kardec, da relação, né, das provas do espírito com o seu grau de progresso. Vamos lá. Quando o espírito estuda no plano espiritual, ele está liberto da matéria, né, na erraticidade. Ele estuda as condições em que ele pode ter progresso. Bom, ele está lá, estudou tudo isso, e aí Kardec coloca a seguinte questão: como o espírito pode conseguir progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Né? Ele não estudou. Notemos que a pergunta começa com a palavra estudar, né? Com o verbo estudar. Estudando, como é que o espírito pode escolher nascer entre canibais, por exemplo? Como que ele pode ter progresso com isso? Como que ele pode fazer uma escolha com consciência de causa, né? Tendo estudado? Com as consequências, com os efeitos que isso pode trazer a longo prazo? Bom, e aí os espíritos superiores respondem que entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos que têm essa natureza dos canibais ou ainda inferiores a essa natureza. Então, estudar, refletir, analisar causa e efeito das suas escolhas não está dentro das capacidades desse tipo de espírito. Portanto, os espíritos refutam essa possibilidade da pergunta de Kardec. Um espírito estudando e conhecendo aquilo que ele vai passar não faz esse tipo de escolha. Espíritos adiantados não nascem nesses meios, porque não será proveitoso, porque espírito não regride, né? Comentários de Allan Kardec, vamos lá. Sabemos que nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual, que existem mundos em que a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra, né? Então, comentário de Kardec.
Há espíritos menos evoluídos ainda que os nossos canibais. Ok? Primeira coisa que ele diz. Segunda coisa, para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Então, para esse tipo de espírito, nascer entre os canibais aqui da Terra é progresso. Ora, eles estavam em posição inferior, né? Posição de ainda mais crueza, de mais ferocidade, né? De mais brutalidade. Então, se puderem chegar aqui, avançam, né? O espírito só avança gradativamente. A gente não tem grandes avanços. A gente não sai de um mundo primitivo e vai para um mundo regenerador. Não, é necessário passar pelo mundo de provas e expiações, por exemplo, né, para a gente entender esses graus de avanço. Aqui nesse comentário, Kardec destaca mais uma vez isso. Não vai, né, de saltos em seu avanço, por isso é necessária a reencarnação. Com isso a gente fecha a questão 271. Olha só, né? Relação entre o grau de avanço do espírito e o tipo de prova pelo qual ele passa. Para cada planeta, um tipo de prova, até que ele chegue em um certo nível de vida espiritual em que ele inverte a sua noção e passa a viver mais de deveres do que de provas, né? Vamos lá, 272, questão 272. Espíritos que vêm de mundos inferiores à Terra ou de povos muito atrasados, como canibais, por exemplo, eles podem nascer no seio de povos civilizados? Então vejam só, né? Que uma questão que coloca à prova o que os espíritos disseram na questão anterior. Não dá saltos. O progresso do espírito não dá saltos. Então Kardec pergunta: bom, o progresso não dá salto, mas ele pode estar num mundo inferior à Terra e nascer aqui, entre povos civilizados? A resposta é sim, pode. Pode. Interessante, né? Essa resposta vir dessa forma. Só que o que acontece com eles? Alguns se extraviam por querer subir muito alto, então eles podem. Mas nesse caso ficam deslocados no meio que nasceram, porque seus costumes e seus instintos estão em conflito com o do mundo em que nasceram. Ué, então por que que Deus permitiria isso, né? Por que será? Vamos ao comentário de Kardec. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Então, quando a gente vê quadros assim muito violentos de espíritos que parecem que fazem aquilo por prazer, que fazem aquilo por costume, por instinto, são espíritos menos adiantados que estão encarnados entre nós. A primeira utilidade é apresentar a nós, homens civilizados, como é triste o espetáculo da violência profunda, da ferocidade. Então, é exercício para o nosso livre-arbítrio, para a gente poder escolher entre fazer o bem e fazer o mal, tendo conhecimento de causa. Por isso, essa mescla no mundo de provas e expiações, né? Por isso, essa mistura de espíritos que estão em grau mais interessante, mais elevado de progresso, e outros que estão nessas situações aqui que a gente está vendo. Depois, voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas né, voltam ao lugar que lhes é próprio. E com isso talvez até ganhem. Então tem uma dupla utilidade essa vinda de espíritos para o nosso mundo, né? Considerando o nosso mundo, né? Ou qualquer outro, se a gente quiser pensar assim. Por que isso acontece? Por que Deus permite? Porque para os habitantes daquele mundo é um lembrete do que, de como é ruim, de como é mal, de como é pernicioso um comportamento extremamente violento, baseado em instintos primitivos. Lembrete para esses habitantes, para que eles também possam desenvolver os seus meios de educação para esses espíritos, por exemplo. Tem que conviver com eles. Como é que a gente ajuda esse espírito? Não é banir, é ajudar, é educar, né? Bom, então, processo educacional para aqueles que observam e processo também para aquele que esteve nessa situação, que embora deslocado, em algum momento ele vai se conscientizar que o ambiente em que ele esteve era melhor. Era um ambiente é, de vida que é desejável, né?
Então, aqui a gente tem a explicação, né, de por que também a gente tem esses quadros aqui no planeta Terra, quadros de profunda crueldade, né? Então, esses espíritos que vêm aqui ganham e a gente também ganha observando essas experiências. Vamos à última questão do estudo de hoje, questão número 273, que agora vai trabalhar a ideia contrária, né? Olha só. Um homem de raça civilizada pode reencarnar por expiação e não por prova, hein, gente? Olha aqui a diferença agora. Numa raça de selvagens. Novamente, a gente tem aquela nota explicativa aqui, né? Para da página 477, novamente se dirigindo ao termo raça, que a gente já tratou aqui algumas vezes no Livro dos Espíritos, e acho que para quem tem acompanhado o nosso estudo, ficou de modo pacífico, né? Essa questão do termo raça estar presente aqui no Livro dos Espíritos. Se por acaso algum amigo, alguma amiga está acompanhando pela primeira vez o estudo aqui nesse momento, retorne a estudos anteriores, porque a gente tratou dessa questão, dessa terminologia, refutando, né, a ideia de que haja algum tipo de racismo aqui por parte de Kardec. Tá bom? E refutando assim de modo muito tranquilo, inclusive. Pode voltar a estudos anteriores ou ver essa nota explicativa na página 477 da nossa edição aqui, que está disponível nesse formato em PDF no site da Federação Espírita Brasileira. Pode fazer o download, que é gratuito, inclusive, e acompanhar essa nota, tá bom? Então vamos lá. Situação contrária, né? Espíritos atrasados nascendo em povos civilizados. Agora, situação contrária. Um espírito de situação de viver em uma civilização, reencarnar por expiação entre selvagens. Esse daqui pode escolher através do estudo como que, como que será a sua encarnação futura, né? Então, notem que essa questão faz uma referência direta à questão que Kardec colocou um pouquinho atrás, a 271. Olha, o espírito estuda e vai nascer entre canibais, que proveito ele pode tirar disso? Mas notemos que entre as duas questões tem uma diferença fundamental, porque lá o espírito estava procurando progresso, né? Escolhendo nascer entre canibais, era possível isso? Kardec, os espíritos dizem não. Aqui ele não está procurando progresso, aqui Kardec está perguntando se ele pode nascer assim por expiação. Então é um fechamento mesmo de estudo, um fechamento muito interessante, né? Porque ele vai nos ajudar a trabalhar os conceitos que foram postos nas questões anteriores, nos dando uma clareza assim excepcional sobre essa possibilidade. Então é possível que isso aconteça? Sim, é possível. É possível, mas depende de novo do gênero da expiação que esse espírito precise viver. Então aí vai virar um exemplo na sequência da resposta, né? Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se um escravo e sofrer maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Então, o exemplo da escravidão é aqui um exemplo muito forte para a época de Kardec, principalmente. E pensando bem até para a nossa época, né? Até bem para a nossa época. Porque se a gente fizer uma busca rápida na internet, a gente vai ver que ainda existe a questão da escravidão entre os homens nos dias de hoje. Homens escravizando outros homens. Isso é uma questão que existe hoje. E que o número dessas situações é um número muito alto, inclusive. A gente pensa que a escravidão foi abolida, isso não é verdade. A gente tem tráfico de pessoas no nosso planeta hoje. Para quê? Para serem usadas como escravas, de diversos jeitos, né? Até escravos sexuais. Até esse tipo de escravidão existe ainda hoje na Terra. Então, olha só, dependendo do tipo de expiação, do gênero de expiação, isso aqui pode acontecer. E aqui esse exemplo é citado, ele era forte na época de Kardec e continua muito poderoso para os dias de hoje. Muito poderoso. A gente precisa pensar muito nisso.
e, na medida de nossas forças, combater, né, essa realidade. Então, aqui um exemplo forte, né? Outro exemplo. Então, ele pode sim mudar de mundo e passar para um mundo em que ele vai viver como escravo. Isso pode acontecer. Outro exemplo. Pessoa exerceu uma relação de poder abusiva, exerceu o mando. Pode, numa existência seguinte, obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Isso vai ser para ele uma expiação, se ele abusou do poder que exerceu, né? Troca de poder. Então, mau uso do poder. Nas duas situações, nos dois exemplos, né? Vejam que a palavra que sobressai aqui é abuso. Ele abusou do poder que ele tinha. Então agora ele pode viver uma expiação de ser vítima de abuso de poder. Então, nessas circunstâncias, o livro dos Espíritos diz que sim, né? Que esses espíritos podem viver essas situações. Mas tem uma outra circunstância em que isso pode acontecer e que eu gostaria de abordar com vocês para a gente encerrar o estudo de hoje. Pode ser também que um bom espírito queira encarnar no seio de raças mais atrasadas, de povos, de etnias mais atrasados, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha então uma missão e não uma prova e nem uma expiação. Com isso, a gente termina aqui esse, esse tópico do Livro dos Espíritos, né? Termina de forma muito amorosa, porque mesmo que o espírito viva uma expiação de ser enviado a um mundo inferior, né, ou a situações inferiores para sentir, para ter a experiência do que o seu grau de abuso lhe causou, ainda assim isso é não uma punição de Deus, mas é um processo de educação através da experiência. É isso que a gente precisa estar atento, né? Então a gente tem aqui uma ampla demonstração do amor que Deus tem por nós. Porque esses espíritos que passam por missões desse tipo, que vêm de mundos mais adiantados para nos fazer progredir aqui, são a perfeita descrição daqueles espíritos que estiveram retratados ali na questão de número 268, né, que a gente falava agora há pouco, que estão que têm as suas provas como cumprimento de um dever, que abraçam suas provas como cumprimento de um dever. Então, nós temos a condição de fazer o mesmo, de abraçar as nossas provas, as nossas expiações e as nossas pequenas missões do nosso dia a dia como cumprimento de deveres. A nossa família é uma missão, a nossa profissão é uma missão. O nosso dever de viver um pouco mais da vida espiritual estando encarnados é para nós uma missão. A gente precisa saber viver essas coisas. Uma indicação de um espírito que abraça, assim, uma dessas missões de forma muito amorosa, está no livro Renúncia. É um livro maravilhoso que a gente tem na doutrina espírita. Conta a história do espírito Alcione. Não vou me estender aqui, mas é um livro maravilhoso. Talvez em estudos futuros a gente possa citar algumas passagens desse livro, que é espetacular para a gente entender como é que o dever se coloca à frente da satisfação própria. Por isso do título do livro, né? Renúncia. Renuncio à minha satisfação própria. Na própria situação desse espírito, Alcione, que deixa esferas superiores de existência, que é justamente o caso que a gente está vendo aqui agora, para vir ajudar um coração a quem ela amava muito, um espírito a quem ela amava muito, em um planeta de provas e expiações. Vale a pena a leitura, amigos, para aqueles que não leram ainda. Vale muito a pena. Então, que nós tenhamos a mesma renúncia no nosso dia a dia. Vamos renunciar um pouquinho às nossas sensações corpóreas, ao nosso prazer, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, ao nosso orgulho, para que a gente possa colocar o ponto de vista espiritual acima das satisfações terrenas. Porque o que nós estudamos aqui nesse tópico foram as provas que a gente vive, o planejamento que a gente fez diante
de nosso desejo de progresso enquanto estávamos desencarnados. E será que não vale a pena retomar esse desejo de progresso espiritual estando aqui na Terra, encarnados? É isso que Kardec estava abordando com a gente nessas últimas questões. Estudamos aquilo que está no íntimo dessas escolhas no nosso dia a dia. O nosso desejo, a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, as nossas inclinações, as virtudes que já temos, os objetivos e resultados que queremos para a nossa existência, as sensações que nós desejamos ter, uma sensação fugidia, momentânea, de um prazer corpóreo, é preferível a uma sensação duradoura de tranquilidade, de consciência limpa, de felicidade, de bons relacionamentos. É preferível? É preferível sentir um prazer agora e culpa na sequência? De eu saber que eu vou ter que fazer reajustes por causa do prazer que eu sinto agora? É preferível isso para nós que somos espíritas? É preferível eu não auxiliar alguém que está precisando de uma ajuda e depois ficar com a consciência pesada? Mesmo abrindo nesse momento mão de um tempo que eu teria para mim, de um descanso, talvez, de uma conquista intelectual, de um aumento no meu salário, que talvez já sirva para as minhas necessidades. Como nós temos feito as nossas escolhas no dia a dia e como isso tem influenciado em nossas provas, em nosso sentimento diante da vida. Porque toda vez que a gente escolhe só a matéria, que a gente escolhe só o prazer, só a sensação terrena, a sensação corpórea, só para nós mesmos, sem lembrar de nossos deveres para com Deus e para com o próximo, a gente se compromete cada vez mais. Aí a gente tem sensações de encolhimento, né? De procrastinação, de estagnação, de tristeza. É tudo isso que tem feito a gente encolher dentro da gente mesmo na vida terrena, sem conquistar serenidade, progresso, felicidade, tudo aquilo que a gente deseja. Então, vamos movimentar, né, as nossas experiências espirituais que nós já temos, a nossa vontade, tudo isso que a gente citou agora, né? Livre-arbítrio, intenção, desejo, objetivos. Vamos movimentar esse nosso mundo espiritual de forma positiva e a gente chega a boas situações, né, a bons resultados. Então, diante das dificuldades da vida, vamos pensar que estamos sendo provados e vamos colocar diante de nós mesmos a intenção e a vontade sempre voltadas ao cumprimento do dever. Isso é garantia de sucesso espiritual. Vamos abraçar com amor a nossa situação. Todos nós já temos boas noções sobre o bem e o mal. Todos nós podemos ler a vida que temos. Todos nós podemos ler essa vida e nos diferentes tipos de dificuldade que enfrentamos, a gente vai encontrar o aprendizado espiritual na superação. Assim, estamos agora de posse, né, de instrumentos valiosos que certamente vão nos guiar pelo bom caminho, a partir de agora na nossa existência. Que caminho é esse? O caminho do cumprimento da missão que escolhemos ao reencarnar. Que nós possamos vivê-la de modo sábio, de modo amoroso, de modo sereno, e assim a gente vai ter conquistas muito interessantes nessa nossa vida terrena. Meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais um estudo. Sempre é, sinto sim, uma grande felicidade em poder compartilhar com vocês o estudo de O Livro dos Espíritos e faço votos sinceros de que eles possam fundamentar uma vida muito feliz para a gente aqui na Terra, de grande progresso, para nós e para todos aqueles que nos acompanham. Um fraterno abraço a todos e o convite para a semana que vem a gente continuar o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.